Avançamos agora para a lição de domingo, onde recebemos aqui como título Lições de Evangelização. E os textos que serão considerados são os textos, os versos 7 a 9. Eu peço para a produção colocá-los aqui na tela. E diz assim: Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, nesta primeira porção aqui da nossa lição, já aparecem dois personagens e algumas informações muito interessantes. Então, vamos considerar a expressão que Paulo utiliza logo no começo, quanto à minha situação. Paulo sabia que os irmãos espalhados por onde ele havia passado, e todo mundo cristão da época tinha notícia da sua prisão, e ele sabia que essa gente se preocupava. Então, Paulo toma a iniciativa de acalmar o coração dessas pessoas. Não era só esse o propósito da carta, mas também estava implícito aí a Paulo enviar informações da sua situação, de tudo aquilo que havia acontecido a ele, para que os irmãos pudessem estar tranquilos a respeito da situação dele. E primeiro personagem mencionado aqui é Tíquico. Irmãos, olha como Paulo se refere a ele. Irmão amado e fiel ministro e conservo. 3 aspectos. Irmão amado, fiel ministro e conservo. Encontrando aqui no comentário de Efésios 6:21, que está no volume 6 do Comentário Bíblico Adventista, alguém outro dia me perguntou, pastor, que comentário? Esse aqui, Comentário Bíblico Adventista, produzido pela Casa Publicadora Brasileira, diz o seguinte: Tíquico também é mencionado em Atos capítulo 20, verso 4, Colossenses 4, 7, 2 Timóteo 4, 12, Tito 3, 12. Ele era oriundo da Ásia, e Atos 20, verso 4 nos fala isso, e provavelmente era um efésio. O apóstolo parece ter colocado grande confiança nele, atribuindo-lhe tarefas importantes. Também devia haver uma profunda afeição entre eles, porque Paulo chama, além de fiel ministro, e considerar que ele era digno de receber responsabilidades, chama de irmão amado. Ele se tornou fiel durante os últimos e difíceis, porém gloriosos dias do apóstolo São Paulo. Durante seu segundo encarceramento, Paulo enviou novamente Tíquico a Éfeso. Aqui a palavra ministro, né? Esse termo provavelmente ele destaca muito mais o sentido de ser, o espírito de serviço de Tíquico, né? E não tanto como o termo original quer dizer, que é diácono, não no sentido de ser um diácono, mas o seu espírito de serviço, que também caracteriza os nossos diáconos. Quando Paulo o chama faz menção a ele como conservo, Paulo está elevando Tíquico a um posto muito, muito alto, porque ele diz, olha, Tíquico é digno de ser considerado da mesma maneira como vocês me consideram. Então, ele traça aqui uma equivalência a respeito da posição de Tíquico em relação ao ministério. Um outro personagem mencionado aqui é Onésimo. Onésimo, ele, agora no volume 7, no que comenta mesmo Colossenses, porque o 6 termina no Efésios, então aqui o volume 7 vai de Filipenses a Apocalipse. Então, a informação que nos vem aqui do comentário bíblico é que Onésimo era um escravo fugitivo da cidade de Colossos, o seu senhor Filemon, que é mencionado na carta a Filemon, onde aparece também aqui o nome de Áfia, né, que muitos consideram ser a esposa de Filemon.
ele se converteu em Roma pelo trabalho de Paulo. Agora, ele era um escravo fugitivo. Então, Paulo escreve a carta a Filemon, ali na mesma época que escreveu a carta de Colossenses e Filipenses e Efésios, ele escreve também a carta a Filemon. E ele faz um apelo para que Filemon recebesse a Onésimo como um irmão amado. Ele sai como um escravo fugitivo, possivelmente deve ter feito coisas que não eram boas, e agora ele se torna um fiel colaborador. E olha como Paulo também se refere a ele, fiel e amado. Ele, no passado, havia sido infiel, não confiável, agora ele se torna, por Cristo, pela influência do Evangelho de Cristo, ele se torna fiel e amado. Irmãos, o Evangelho tem a capacidade de transformar pessoas. Transformar. Até mesmo um escravo fugitivo, que deve ter saído em circunstâncias bem complexas, e a quem Filemão desejava recuperar muito mais como um patrimônio, agora ele vai receber a Onésimo pelo pedido de Paulo como um irmão amado, fiel. Então Paulo faz questão de destacar este aspecto. E aqui nos é dito, irmãos, que em sua companhia vos envio Onésimo, que é do vosso meio. Ou seja, Onésimo era também de Colossos. Então ele está enviando Onésimo, alguém que fosse, talvez alguns conhecessem Onésimo, talvez não conhecessem, mas o fato é que Paulo indica que ele é do vosso meio. Irmãos, essa expressãozinha, né? Parece simples, né? Do vosso meio, isso desperta um senso de pertencimento. Paulo estava criando para aquele que havia saído de Colossos, como escravo fugitivo, um senso de pertencimento. Está dizendo, olha, ele pertence a essa comunidade, ele veio daí, tratem-no com amor, tratem-no com carinho, da mesma forma como eu considero um fiel, mesmo ele tendo sido infiel no passado, hoje ele é fiel. Irmãos, não devemos julgar as pessoas pelos seus erros do passado. Isso é um desafio. Temos a tendência de julgar as pessoas pelo seu erro, especialmente se forem líderes, erros grandes que cometeram, e nós então cravamos aquele erro, mesmo que a pessoa tenha se arrependido, tenha abandonado, tenha mudado, se arrependido, mesmo que a igreja já o tenha recebido, muitas vezes nós continuamos ainda com o nosso preconceito. Deus precisa nos livrar desse tipo de preconceito. Assim, a lição ainda destaca aqui, irmãos, que o nome de Tíquico significa afortunado, e ele é descrito como, já mencionei, um fiel ministro e conservo, foi dentre os homens da Ásia, escolhidos por Paulo para que o acompanhasse na viagem para a coleta para os crentes necessitados em Jerusalém. Tíquico também esteve com Paulo durante a sua jornada para Roma, e esteve com ele em Roma, de onde foi enviado para Éfeso para fortalecer o trabalho ali. Então, irmãos, veja que este Tíquico foi muito importante para Paulo, ele acompanhou Paulo nesses momentos difíceis. Nós dizemos que os verdadeiros amigos nós conhecemos nos momentos difíceis, né, irmãos? E é verdade, nesse momento mais complicado, ali estava Tíquico, acompanhando a Paulo, disposto a servir naquilo que fosse mais significativo, mais relevante, não é? Paulo estava também criando com isso uma afirmação do conceito destes fiéis colaboradores. Nos comentários para Ellen White, na página 91, eu anotei o seguinte, irmãos: os que se acham verdadeiramente ligados a Deus, isso está na meditação Refletindo a Cristo, do dia 13 de outubro, não terão desavenças uns com os outros. O espírito de harmonia, paz e amor e o Espírito Santo atuando em seu coração criará harmonia, amor e unidade. O contrário disso atua nos filhos de Satanás. Eles estão em contínua contradição. Contendo, inveja e ciúme são os elementos dominantes. A característica do cristão é a mansidão em Cristo. Deveria haver esta lembrança dos irmãos de Colossos com respeito a Onésimo, e eles deveriam perdoá-lo, não viver em contenda, não criar dissensão e juntos atuar em unidade para que a causa do Evangelho avançasse. E desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição de domingo.